A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é a missionária Rita de Cássia. Aqui a palavra do Senhor para a sua vida, Isaías 53. Vamos ver o que o Senhor Jesus está falando para a sua vida nesse dia. Abra o seu coração, creia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar. Vamos começar aqui do 2. Ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Estava falando de quem? Jesus. Isaías já estava profetizando, já estava falando sobre o Senhor Jesus. Aqui não tinha aparência, não tinha formosura. Então Israel estava esperando um príncipe, um rei, com aparência bonito, mas aqui está falando de Jesus. Sim, pode examinar as escrituras e pode pesquisar, pode agora ler, pode ler, estudar a palavra de Deus, que o Espírito de Deus vai estar revelando. Está falando de Jesus aqui. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Jesus era assim, era esse homem. Antes de morrer e ressuscitar, ele era assim. Era desprezado pelas pessoas, desprezado pelos israelitas, pelos fariseus, por todos, os escribas daquela época, por todos daquela época, os israelitas. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores. Ele era homem de dores, experimentado no sofrimento, sofreu muito. Por quem? Por mim e por você. Ele passou tudo, não era para ele passar, mas ele passou. Por amor a mim, por amor a você, para salvar a tua alma, para salvar a minha alma. Ele se fez essa pessoa aqui, ele era essa pessoa. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso nenhum. Não fizeram do Senhor Jesus. Quando ele estava aqui no mundo, ele pregou 3 anos. O ministério dele, ele morreu com 33 anos. Então, ele tinha essa aparência. Ela não tinha formosura, era desprezado, ela era humilhado, ninguém dava nada, não fazia caso dele, era desprezado. Pode ler a escritura. Mas, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Ele levou sobre si. Contudo, nós os consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si a sua dor. Ele levou sobre si a minha dor. Ele se fez as suas transgressões, os nossos pecados. Ele se fez maldito no madeiro, por mim, por você. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi maltratado. Então, por amor a mim, ele estava com Deus. Ele nasceu, se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Hoje ele é ressurreto. Hoje ele está com um corpo glorioso, todo poderoso. Pode ler lá Apocalipse 1. Jesus glorificado. Hoje ele tomou a chave do inferno, da vida e da morte. Está na mão do Senhor Jesus Cristo, do inferno. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra e debaixo da terra. Então, através dele não há salvação sem ser através de Jesus Cristo. Não existe. Ele é o caminho, a verdade. João está falando. João 14 está falando ali, no 6. Pode ler ali, João 14, 6, 4, 5 e 6, está falando do Senhor Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. O único que tem que ser adorado é ele. Ele já está ressurreto, glorioso, está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, poderoso. Único Senhor e Salvador da nossa alma, da tua alma é o Senhor Jesus. E aqui foi antes dele morrer e ressuscitar. Ele era assim. Por quê? Por mim e por você. Por que você está sofrendo se você tem tudo? Ore em nome de Jesus. O Senhor Jesus falava: tudo que pedindo em meu nome, crendo, recebereis. Se você crê, você vai passar. Ele levou sobre si
sobre si as nossas enfermidades, toda enfermidade. Então você vai orar ao Senhor, e se for da vontade dele curá-lo, vocês vão ser curados. Que seja feita a vontade dele na sua vida. Mas ele já levou sobre si essa enfermidade que está no seu corpo. Se você crê, ele pode te curar. Se for essa a vontade de Deus, ele vai te curar. Então, ele levou os seus pecados. Qual é o pecado? Ele já levou na cruz do Calvário. Todas as suas transgressões. Aqui está falando, a palavra de Deus fala. Ele que está falando através da palavra dele. Aqui, a própria palavra que está falando sobre o Senhor Jesus. Que Isaías já estava profetizando, todos os profetas, todo o Velho Testamento aponta para Jesus, fala sobre Jesus. Então, esse que ele está falando aqui é o Senhor Jesus. Considerado como aflito, ele é aflito, ferido de Deus, ele foi ferido, ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelo seu pecado. Confessa, deixa, se arrependa, porque Jesus está voltando. Ele não vai levar a igreja, ele não vai levar com o coração sujo, ele não vai levar as pessoas que estão em pecado de adultério, prostituição, ele não vai levar. Ele não vai levar aquele que está mentindo, ele não vai levar que está enganando, ele não vai levar que está em adultério, que não vai levar. Ele só vai levar o coração limpo, quebrantado, perdoando, amando e aceitando ele como único suficiente. A porta para a sua salvação, a saída é Jesus, a solução, a luz, o pão da vida. Ele é tudo isso. Ele é o pão que nos alimenta, ele é a vida, ele é a luz para te iluminar. Leia João lá que você vai ver. João, o Evangelho de João. Está falando da luz, está falando que ele é o pão, está falando que ele é o nosso pastor, está falando que ele é a água que vai saciar a nossa sede. Amém? Leia lá. E agora está falando aqui de Jesus. Isaías está falando, 53 está falando de Jesus. Aqui, ele, porém, foi ferido, levou sobre si, moído pela nossa iniquidade, pela sua iniquidade, pela minha iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho. Não era assim? Nós andávamos assim. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. Ele levou na cruz do Calvário. Quando ele morreu e foi crucificado, ele levou sobre ele. Esse é o plano de Deus para a salvação para toda a humanidade. Porque todos nós íamos perecer, mas Deus, ele enviou o Filho dele. A palavra do Senhor, pode ler lá, João 3,16. Ele enviou o Filho dele unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele deu o Filho dele para morrer naquela cruz, para toda a humanidade, todos aqueles que aceitar o Senhor Jesus Cristo vão ser salvos. Você está perdendo tempo, você está fazendo aí o quê? Você ter já entregado a sua alma, entrega a sua alma ao Senhor Jesus, que ele está voltando. Você quer passar a eternidade aonde? O Senhor Jesus já preparou o lugar. Então ele coloca diante de ti a escolha. A palavra já está sendo pregada, Deus está usando os servos dele, os profetas, como sempre usou no passado, está usando agora. Está te alertando para que você se converta, se arrependa do seu pecado e deixe. E aceite. Onde você estiver aí, você pede perdão a Ele. Pede perdão a Deus, em nome de Jesus, e se arrependa. Diga, Jesus, me perdoa meus pecados, que o Senhor levou. Lê essa palavra, faça essa oração. O Senhor levou sobre si todos os meus pecados, minhas transgressões, minha iniquidade. Eu me arrependo. Aceita a minha alma. Me perdoa meus pecados. Ele vai escrever seu nome no livro da vida, porque Jesus está às portas. Você crê nessa palavra? Se você crê, vai se cumprir na sua vida, na sua família. Deus vai te livrar, vai te dar a salvação, vai te dar a vitória, livramento, vai se cumprir toda a palavra. Toda essa palavra vai se cumprir na sua vida. Essas promessas vão se cumprir na sua vida. Você vai pedir em nome de Jesus, porque todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. E se você pedir alguma coisa, no nome dele, ele fará para a glória de Deus. Vamos ver aqui. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, não abriu a boca, porque ele sabia que ele tinha que obedecer a Deus, e que Deus ia glorificar, e ele morreu, ressurreto. Leia todo Isaías 53, e aqui está falando no 12, na segunda parte B, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu. Aqui, ó, e pelos transgressores ele intercedeu. Ele intercede por nós. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, por nós, por todos. Você crê nessa palavra? Então aceite Jesus como o único, suficiente Salvador, porque ele, antes de morrer, ele era assim, não tinha beleza, não tinha formosura. Ele levou sobre si, era oprimido, aflito, mas hoje ele está glorificado e todo poder pertence ao Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Se você quer saber como ele está, você vai ler Apocalipse 1, Jesus glorificado, em corpo de glória, poderoso, Senhor, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Senhor da nossa alma. Então você crê? Toma posse em nome de Jesus, a paz do Senhor.